Quero estar cumprimentando a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Estou muito feliz. Quero estar agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês durante todo esse dia e experimentar esse momento tão especial, esse renovo, perceber experiência na vida dos irmãos, na juventude, e poder estar com pessoas aqui que têm prazer de louvar a Deus. Quero, antes de me direcionar aos amados com a palavra, agradecer a Deus pela vida do pastor Ayrton, sempre nos recebe muito bem, e também pelo convite do pastor Lourenço, um amigo nosso já de alguns anos, o Alex, que tem dado essa oportunidade para nós estarmos aqui. Se for o caso, querido, a gente pode até pregar sem o microfone, tá bom? Dá para todos ouvirem, né? Amém? Muito bem, eu acredito que dá para todos. Você está me ouvindo lá atrás? Bom, eu estou muito motivado com o que Deus está fazendo na vida de vocês. Estou muito feliz. Quero dizer que continue buscando. Como é importante vocês estarem aqui. Sobretudo a juventude, né? Eu acredito no potencial de vocês em Cristo. Eu acredito que daqui Deus estará levantando pessoas que vai ser assim, sabe? Um vexame para o inferno. Deus vai usar você poderosamente. Amém? Eu quero compartilhar com vocês uma passagem que talvez não seja de tão familiarizada pela juventude, mas também sei que alguns já conhecem muito bem. Eu quero compartilhar 2 Samuel, capítulo 9. Eu quero pedir a atenção de vocês, porque pretendo não demorar e resumir o que Deus tem nos dado em rápidas palavras. Tá bom? 2 Samuel, capítulo 9. Quem achou, diz amém. Amém. Vamos ficar então de pé para reverenciar a Deus pela sua palavra. Diz assim a palavra de Deus: disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem, por amor de Jonathan. E havia ali um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: seu servo. Disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonathan, porém aleijado de ambas as pernas. Disse o rei: onde está? Disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, e de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonathan, o filho de Saul, a Davi, se prostrou-se com o rosto por terra, e se inclinou, e disse Davi a Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. E disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, de beneficência por amor de Jonathan, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul,
teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Versículo 13. Versículo 13, amém? Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Ainda de pé, gostaria de fazer uma oração e pedir a Deus que continue falando conosco, continue falando com vocês. Onde está o pastor Gonçalo? O senhor pode levantar a sua voz na oração, por favor? Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, glorificado seja o teu nome, Senhor. Obrigado. Nós rendemos graças a Ti porque temos o privilégio de falar contigo. Sim, Obrigado por essa noite tão especial. Obrigado pelos louvores, a adoração do teu povo. E agora, Pai, a tua palavra é lida. Pedimos que o Senhor fale a cada um de nós. Usa o teu ungido, usa o teu servo. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós pedimos que o Senhor abençoe os seus gestos, aquilo que o Senhor mesmo colocou no seu coração para transmitir à tua igreja e ao teu povo. Ó Deus, queremos ouvir a tua voz. Fale conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentem e fiquem muito atentos. Eu vou começar dizendo para vocês que a tragédia, ela nunca será o ponto final na vida de alguém escolhido por Deus. Amém? Amém. Esse texto, ele é extremamente interessante, porque ele nos traz uma grande revelação. E a palavra fala de Davi, o rei de Israel. E nessa passagem, nesse texto, ele é uma espécie do Salvador. Ele é aquele que pode fazer favor. Ele é aquele que pode restaurar a alma, a sorte daqueles que na eternidade ele tem um projeto e tem um plano. A palavra, eu quero nesta noite falar para vocês de um moço chamado Mefibosete. Um nome estranho, né? Ele tinha tudo para ser um derrotado para sempre. Eu quero narrar um pouco a história desse moço, para que vocês se familiarizem. A palavra ressalta que Israel pelejou contra os filisteus. Eles não estavam bem. Havia pessoas, sobretudo na linha de frente, que estavam fazendo o que era mal, o que era errado, o que não glorificava a Deus. E todas as vezes que nós damos legalidade ao pecado, nós nos tornamos fragilizados. Do outro lado, o inimigo se torna um gigante, podendo assim provocar prejuízo contra o arraial de Deus. Um exército que era para ser vitorioso foi derrotado naquela batalha, naquela ocasião. E naquela noite, naquele dia, morreram o avô, o pai e dois irmãos, ou melhor, e dois tios desse menino, que só tinha 5 anos. Imagina, você com 5 anos de idade e perde o avô, perde o pai e perde os filhos. Eu vou aceitar um pouquinho de água. Que tragédia, não é? E a palavra diz que, como não bastasse a perca desta família, a notícia chega no Palácio Real, traz toda uma dificuldade para as pessoas que não tinham ido à peleja. Entre tantas pessoas estavam a ama, ou seja, a mulher que cuidava de Mefibosete, do pequeno menino,
que, assombrada com a situação, procurando fugir daquela perseguição, a palavra diz que ela sai com um menino nos braços, no afã de lhe proteger. E a palavra diz que ela tropeçou e deixou com que aquela criança escapasse das suas mãos. Com aquele acidente, ele ficou com as duas pernas quebradas. Que tragédia, né? Que situação. E alguém, que a Bíblia não relata o nome, pega ele, esconde ele num lugar distante de Jerusalém, um lugar que nem mesmo a família conhecia tão bem esse endereço. E esse lugar, a Bíblia diz que chama-se Lodebar. E lá ele fica por alguns anos. Lá ele fica por muito tempo. Mas quem era Mefibosete? Vocês já imaginaram quem era ele? Será que ele era para estar nesse lugar distante? Lodebar quer dizer um lugar seco. Lodebar quer dizer um lugar árido, um lugar onde as pessoas não podem semear, não podem plantar, onde não planta, e se não planta, não colhem. Lodebar é um lugar onde os sonhos eles são frustrados. Lodebar é um lugar de isolamento, de solidão, é um lugar de angústia, é um lugar onde os ouvidos das pessoas são treinados a ouvir só coisas lamentáveis, tristes, notícias, né, que provoca espanto na alma. Lodebar é um lugar onde não tem uma mensagem de expectativa. E era lá que estava Mefibosete. Mas quem era ele, querido? Será que era para ele estar lá mesmo? Eu quero começar essa mensagem perguntando para você: onde você se encontra agora? Numa dimensão espiritual. Eu não me refiro ao endereço residencial de uma localidade física, geográfica, não. Eu estou me referindo ao homem espiritual que há dentro de você. Aonde ele está morando agora? Sabe onde estava morando Mefibosete? Quem já ouviu esse nome? Levante a mão. Tem uma canção, né? Muito bem. Mas só que um dia, um certo dia, um lindo dia, o rei lembrou-se da aliança que fizera a Jônatas. E ele procura alguém dali, de seus servos, e faz uma pergunta. Alguém da casa de Saul que eu possa usar de bondade por amor a Jônatas? E alguém diz sim. Restou um rapaz. Mas talvez o Senhor não se anime tanto, porque ele tem problema nas pernas. Só ele escapou. Porém está num lugar distante, está em Lodebar. E o rei disse uma palavra maravilhosa. A palavra diz que o rei mandou chamá-lo. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Não importa onde você esteja. Agora, eu tenho uma palavra do rei para você. O rei mandou me chamar. Aleluia. Aleluia. O rei mandou chamar Mefibosete, que mostra com um convite
lhe direcionado toda a sua baixa estima, mostra com suas palavras que ele não conseguia, naquele lugar, ter sido treinado para ouvir uma palavra de perspectiva, de alegria, de ânimo. A palavra diz que quando chama ele faz uma biografia a respeito dele mesmo. Escute, se eu perguntar uma coisa para você, se eu pedisse a cada um de vocês e falasse algo sobre você, você diria que você é um cão morto? Ele disse que era um cão morto. Tamanha depressão, tamanha angústia. Estava lá. Mostrava com isto que estava realmente num lugar árido, num lugar seco, num lugar distante de Deus. E quando chega-se ao rei, o relato mostra sua baixa estima, porém camuflada sobre uma falsa humildade, quando ele disse que não passava de um cão morto. Sabe o que o mundo oferece? Lodebar representa o que? Um lugar longe de Deus. Lodebar é um mundo onde as pessoas são treinadas pelo sistema, pela forma, pelo método, pela visão mundana, onde as pessoas são treinadas a pensar que não são nada, e quando no mínimo demonstra uma humildade camuflada, falsa. Não é isso que Deus quer de nós, queridos. E a palavra diz que ele falou que não passava de um cão morto. Nessa hora, percebemos que Mefibosete estava incapaz de compreender a graça que o rei estava lhe proporcionando. Muitas vezes o sistema, as situações adversas, elas arrancam de nós a possibilidade de entender a graça que o rei nos proporciona. Seus ouvidos estavam totalmente incapazes de ouvir uma palavra de ânimo. Estava acostumado a só ouvir notícias que lhe trazia espanto. Estava sempre esperando o pior. Estava sempre esperando uma notícia de fracasso. Vocês já perceberam como as pessoas hoje dão maior valor a uma notícia ruim? Eu queria que as pessoas divulgassem com rapidez o Evangelho, como divulga quando alguém mata alguém em algum lugar. Tem pessoas que até mentem, a pessoa nem morreu. E eles divulgam com uma rapidez, que é uma coisa impressionante. Sabe por quê? Porque estão em Lodebar. Seus ouvidos estão treinados a ouvirem mensagem de desgraça, sempre esperando o pior, sempre esperando uma notícia ruim, sempre esperando uma notícia de fracasso. Como é que você se encontra, querido? Não estava aberto às boas novas, só esperava o pior. Era como se ele dissesse: eu não presto, eu não valho nada. Quantas pessoas se depreciam, se desvalorizam. E eu gostaria que você entendesse uma coisa. Essa pessoa, essa palavra, ela tem uma revelação profunda, porque Davi aqui é uma espécie de Jesus. Porque é de Jesus que sai essa palavra: não temas. E mesmo ele vendo o grau de angústia no coração desse rapaz, como ele estava enfiado em uma situação deplorável, como ele não conseguia juntar expectativa, ainda assim, a palavra de Deus endereçada ao seu coração foi: não temas.
E hoje, queridos, não temas. E hoje eu gostaria de refletir que, como Mefibosete, nós também fomos criados para sermos abençoados pelo rei. Veja, Mefibosete era neto de Saul, que foi o primeiro rei em Israel. Portanto, o seu lugar deveria ser no palácio e não em Lodebar. No palácio, que quer dizer em lugares onde Deus é adorado, em lugar onde Deus é glorificado, em um lugar de paz, onde se aprende a adorar, onde se busca uma vida de consagração, uma vida separada por Deus e para Deus. E Deus se lembrou desse rapaz, como Ele se lembrou de você, como Ele já te enviou um convite, e você só está aqui porque o Rei dos Reis mandou te chamar. E Ele quer proporcionar para você uma experiência, quer te dar dignidade, quer te dar a possibilidade de ser uma bênção. Você sabe o que Ele disse lá para o homem de Deus, para Abraão? Ele disse: olha, ser uma bênção. É isso que Deus quer para nós. Você deve ser o que Deus disse que você é. Queira ser o que Deus deseja que você seja. Hoje nós temos uma juventude, infelizmente, às vezes até dentro da igreja, com a mente tão suja, e se furar a cabeça sai fumaça, para poluir a mente. Porque muitas vezes ainda voltamos a Lodebar. Muitas vezes estamos ainda ouvindo as mensagens do lado de lá. Só que Deus já te mandou um convite. Ele disse: venha, fique em volta da mesa. Quem é que nos convida para estar em volta da mesa, querido? Se não é Cristo, né? Ele disse: olha, venha para cá, aqui você comerá pão. Ou seja, fala da palavra, fala de um alimento diferenciado, fala de um alimento que te proporciona possibilidade para a eternidade com Deus, um alimento que te conduz à eternidade, começando agora. A eternidade começa agora nas nossas vidas, queridos. Só olha, venha, não importa a sua situação. E a palavra diz que a história de Mefibosete vai concluir com um final feliz. Vejam que esse rapaz tinha tudo para ser um derrotado, para ser uma pessoa frustrada para sempre. Ele, como eu já falei, reprisando para vocês, com 5 anos, perdeu seu avô, perdeu seu pai, perdeu os seus tios, e muitos amigos que também naquela ocasião morreram na guerra. E como não bastasse, naquele dia também, ele perdeu a mobilidade das pernas, quebrou também as pernas, também perdeu as condições de estar em Jerusalém, e foi levado para um lugar longínquo, de uma cultura diferente, foi levado para Lodebar, um lugar árido. Como se encontra o seu coração? Será que ele não se encontra árido? Será que ele é uma terra fértil, uma terra seca? Como se encontra? Será que é um lugar onde é possível sonhar? Será que é um lugar onde você deseja viver em comunhão, enturmado? Quer ver uma característica de uma pessoa que, mesmo frequentando a um lugar, o seu coração ainda está em Lodebar? Ele não consegue, pastor, se enturmar. É sempre do isolamento, do contra. Demonstra até que a falta de se enturmar, o fato de não se enturmar, é porque talvez até demonstre ser melhor do que os demais, mas não é nada disso. Lá no fundo,
É porque o seu coração está longe ainda do propósito de Deus. Está no deserto. Mas eu quero dizer nesta noite, queridos, que não se contente em viver uma vida árida. Não se contente em viver longe de Deus. Porque você foi chamado, você nasceu para ser servo do Rei. E Ele está lhe chamando nesta noite para um compromisso mais definido, para um compromisso mais acirrado, para uma relação. Gostei demais da apresentação aqui do jovem. Para um relacionamento. Deus é uma pessoa e, portanto, Ele deseja se relacionar conosco. Deus deseja ouvir a nossa voz. Deus deseja ouvir a nossa oração. Deus deseja ouvir o seu louvor, a sua adoração. E eu digo sempre uma coisa: sabe quando é que nós demonstramos para Deus que somos mais servos, que somos mais compromissados com Ele? Não é nem quando estamos no meio da multidão dos servos louvando a Deus, fazendo alguma coisa. Não. É quando Deus te encontra sozinho no teu quarto. Você sabe quem é o homem quando ele está só? E ele pensa: aqui ninguém está me vendo. Aqui eu posso fazer algo que meu pastor não percebe, a minha comunidade não vê. É quando estamos sozinhos, é quando estamos distantes da nossa família, é quando estamos distantes da nossa comunidade. Porque muitas vezes nós somos cristãos aqui, mas quando vamos visitar uma outra cidade, em vez de procurarmos uma igreja, nós procuramos locais que as pessoas consideram importantes. Nós procuramos Lodebar, quando na verdade deveríamos procurar Jerusalém, a igreja. Então, queridos, é isso que Deus está nos falando. O importante é lembrar que Deus, quando faz uma aliança com alguém, Ele se lembra. O Senhor se lembrou da aliança e chamou Mefibosete. Imagina que alegria quando ele foi liberto de toda aquela situação, de toda aquela angústia, de todos aqueles temores, de todas aquelas barreiras, aquelas cadeias que lhe aprisionavam. Quanta alegria nós não sentimos quando nós sentimos de verdade, não de brincadeira, não religiosamente, que realmente Cristo nos libertou. E a palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Ninguém pode ser livre se não for liberto por Jesus. Aleluia. Então, queridos, eu gostaria de ser resumido, de resumir essa mensagem. Não quero demorar muito. Quero apenas que vocês entendam uma coisa. O Senhor perguntou onde Ele está. Às vezes Deus faz essa pergunta em relação às nossas vidas. Não que Ele não saiba onde estamos, mas porque Ele quer nos dar condições de mostrar para Ele, de falar para Ele: sim, Senhor, eu estou aqui. Eu ainda faço isto, eu ainda vejo isto, eu ainda escuto essas coisas, Senhor. É aqui que eu me encontro. Onde Ele está? Você acha que Deus não sabia onde estava o primeiro homem quando Ele disse: onde você está? Onde você está? E Adão estava onde? Atrás das moitas, se escondendo de Deus. Ele que outra hora tinha tanto prazer de ouvir a voz do seu Senhor, de se relacionar com Ele, mas o pecado se levantou como um muro que distanciava o homem de Deus. Quando você se encontra, Mefibosete estava em Lodebar, e você está onde?
O Senhor perguntou para o primeiro homem: onde você se encontra, rapaz? Ele disse: olha, eu estou aqui, ouvi sua voz. Quantos de nós conseguimos até ouvir a voz de Deus, mas ainda se escondemos dele? Ele disse: eu ouvi tua voz, mas em vez de ter prazer em ti, Senhor, eu tive foi medo. Você tem prazer em Deus ou tem medo de Deus? Eu quero concluir contando uma ilustração que o Senhor me deu. É claro que é uma história ilustrativa, não pega ao pé da letra. Eu quero apenas que vocês entendam melhor, porque eu quero falar que não foi à toa que Mefibosete teve que ir para longe. Muito embora ele fosse uma criança, mas a sua família tinha pecado contra Deus e veio consequência contra aquela família. Ainda assim, a bondade e a misericórdia de Deus o alcançou, conduzindo de volta ao lugar de onde ele nunca deveria ter sido arrebatado. Eu conto uma história que um homem, ele criava um gafanhoto. Escute bem. Alimentou esse gafanhoto com muita alegria por anos. Ele, bem alimentado, cresceu e transformou-se em um gato. E o homem continuou alimentando, e o alimentava tão bem que ele chegou a se transformar até num cão, que o homem continuou alimentando, e ele se transformou numa onça, talvez menos agressiva, e ele continuou alimentando, que se transformou depois num tigre, e o homem continuou alimentando, que depois se transformou num monstro, que depois tragou a vida do homem que o alimentou por anos. O pecado é um monstro que, uma vez alimentado, ele vai se agigantando, só que o homem não percebe. Você já percebeu? Você já viu alguém caído pela rua como um alcoólatra? Ele não se tornou alcoólatra no mesmo dia que ele bebeu. Ele alimentou o demônio da bebida por alguns anos. Ele até dizia que vivia socialmente, que tinha domínio. Só que enquanto ele brincava de alimentar aquele monstro, o monstro, ele se agigantava, ele crescia. E agora o homem não tem mais domínio. O monstro tem domínio sobre ele. Nunca me esqueci, uma vez no Rio, num restaurante de um amigo nosso, amigos portugueses, alguém chegou aí chorando. O que ele quer? Disse que quer que eu bote uma cachaça para ele, um fogo paulista. Eu não sabia nem que era fogo paulista. Por quê? Não, porque ele não consegue segurar o copo. E aquela pessoa sem misericórdia colocou ali no balcão. E ele, como assim, uma pessoa irracional, tentava pegar com sua boca até acalmar os nervos. Eu ainda não era decidido com Cristo, mas já percebi que existia uma força do mal que controlava a vida daquele rapaz, e não era Deus. Vocês assistiram o Fantástico, nós estamos perto da Copa do Mundo e vocês são desportistas, a maior parte aqui não estão errados, desde quando não deixa Deus em segundo plano, certo? E vocês ouviram o testemunho do Jardel. Você sabe o que fez? Que acabou com a carreira brilhante de um atleta que hoje pode dizer é o único atleta que tem 2 chuteiras de ouro, artilheiro nos campeonatos da Europa, jogando nos 2 melhores times de Portugal, sendo campeão das Libertadores pela o Grêmio, jogando na seleção brasileira, saiu aqui do Nordeste, é cearense, é gente da gente. Você tem que ouvir ele dizer que seu patrimônio, sua vida está destruída pelas drogas. Ele disse que veio uma vez aqui
E alguém disse, vamos ali, experimenta isso aqui. Destruiu a vida de uma atleta e o sonho de uma família. Querido, Lodebar não é o seu lugar. Se você está pelo menos visitando, saia de lá. O rei hoje está chamando você. O rei está dizendo, venha. Aqui você tem pão. Aqui você pode ficar em volta da minha mesa. Aqui pode ser alimentado você e sua família e seus descendentes. Saia desse lugar, querido. Esse lugar não é para você. Então, não alimente o pecado, porque o pecado é um monstro e ele se alimenta com aquilo que desagrada a Deus. Tudo que desagrada a Deus alimenta esse monstro. Lodebar não é o seu lugar. Porém, ainda se você se encontra algumas áreas da sua vida amarrado a esse lugar, hoje, eu quero que você saiba que o rei está te chamando. Porque tem prazer na sua alma, porque te ama, porque quer te dar vida e vida com abundância, porque quer mudar a sua história, porque quer te dar sonho, porque quer te dar vida nova, porque quer te dar a bênção da sua comunhão. Não troque isso por nada, porque comunhão com o Rei Jesus não tem preço, tá bom? Nada pode comprar para nós. Foi a maior experiência da minha vida. Foi a maior experiência da minha vida, foi ter conhecido Jesus. E olha que eu tenho muitos amigos, pessoas muito especiais, mas ainda não conheci um amigo como Jesus. Ele é maravilhoso. É bom estar com Ele. Vale a pena pagar algum preço de renúncia, dizer não ao pecado, dizer não às tentações, dizer não tudo aquilo que não agrada ao Rei, porque não tem pessoa mais especial do que o Rei. E Ele é bom demais. Ele mudou a minha sorte. Hoje eu posso dizer para vocês que eu e minha casa servimos a Deus. Minha filha, que completou agora 15 anos, eu quero até pedir desculpa a vocês que eu estou sem aliança, né? É porque minha aliança quebrou-se e eu não pude ainda comprar, mas não é correto, certo? Eu procuro em breve, mas eu precisava vir aqui hoje, eu não estou com minha aliança nesses dias. Eu sou casado e tenho 2 filhos, minha filha completou 15 anos agora no dia 7 de fevereiro. E eu poder proporcionar, ela poder ter nascido num lar cristão, não ter nenhuma expectativa, nenhuma atração a este mundo, é uma bênção, minha filha. Tem uma irmã aqui que conhece ela, né? E outras também. E eu louvo a Deus por isso. Isso não tem preço. Meu filho tem 12 anos, é uma criança, é inocente. Eu só posso dizer uma coisa para vocês. Não tem coisa melhor do que estar com o Rei, em volta da sua mesa, aprendendo com Ele, ouvindo a sua voz, crescendo e sendo alimentado com o pão que Ele dá para nós. E Jesus falou, eu sou o pão que desceu do céu. E este pão, que é a própria palavra, porque Jesus é a palavra. Ele diz, quem deste pão se alimentar, nunca mais morrerá. Quem é que quer morrer? Ninguém quer morrer, né? Nós queremos viver para sempre. Não me refiro à morte física, me refiro à morte eterna, que é a segunda morte. Esta morte é a pior. E eu quero só concluir para vocês, dizendo, sobretudo para a juventude, que a pior situação para uma pessoa é um dia abrir os olhos e estar no inferno. Porque o inferno é um lugar de consciência. As pessoas vão se lembrar das oportunidades que tiveram e não vão poder mais se recompor. E para ter amor pelas almas,
até porque não existe essa doutrina, não precisa de Deus permitir você ir lá no abismo e ver as águas gritando. Até porque Deus não faria isso com ninguém. Já ouvi alguém que diz, pastor, ouça esse testemunho. Deus não faz isso, querido. Deus lhe criou para ter experiência somente com o céu. Amém? E Ele jamais ia lhe proporcionar ou ia lhe conduzir a um lugar de terror, porque Ele não quer que você passe nem perto de lá. Tá bom? Deus te abençoe. Quero agradecer a Deus pela abençoada.